Então, primeiro, obrigado, viu, César, pelo convite, em nome da APAI, de verdade. E também o espaço que a FMU está abrindo aqui para falar sobre esse tema tão importante da sociedade, que eu sempre, quando apresentando uma APAI ou não, tenho a oportunidade de vir na universidade, seja ela qual for, falar desse tipo de assunto, eu acho muito importante para a gente sempre ressignificar o verdadeiro papel, ou talvez um dos principais, né, pelo qual a academia serve, que é para servir a sociedade, né? Então é por isso que eu sempre faço questão de estar aqui. E vocês também acho que acreditam nisso, né? Afinal de contas, é uma segunda-feira à noite, quase 10 horas, e está todo mundo sentado aí, né? Então, obrigado pela paciência. Tem bastante imagem, né? Tomara que não fique tão cansativo. E vai ser rápido. E indolor, eu espero. Bom, falar da APAI de São Paulo, talvez todos conheçam. A APAI, somos mais de 2.300 no Brasil todo, né? A de São Paulo, em específico, existe desde 1951. Então, uma longa trajetória. Foi a segunda a existir no Brasil, né? E ela tem essa particularidade de atender a pessoa com deficiência intelectual, né? Então, e a pessoa com deficiência visual atende? Sim, se tiver deficiência visual e deficiência intelectual, atendemos, e assim se dá para todas as outras deficiências. Mas, por conta da sua origem, por conta da sua história pautada muito na questão da síndrome de Down, a gente acaba por dar andamento nessa questão de atender a pessoa com deficiência intelectual, e aí implica todos os transtornos, inclusive a síndrome de Down, que é bastante conhecida também até nas propagandas da APAI. E recentemente, há uns 3, 4 anos, estamos atendendo a pessoa que está no transtorno do espectro autista, né? Bom, temos pessoas com deficiência visual, então estou aqui, né? Acho que esqueci esse detalhe importante, já me cobraram. Mas, dando continuidade, a APAI, então, ela tem essa particularidade da deficiência intelectual, e para a gente faz todo sentido, principalmente a partir de um estudo da Organização Mundial de Saúde, que mostra que países subdesenvolvidos têm, dentro da sua população de pessoas com deficiência, 50% pautada em pessoas com deficiência intelectual, ou seja, metade da população em países como o Brasil é de pessoas com deficiência intelectual, dentro da população com deficiência, e a outra metade se divide entre as demais deficiências. Agora, se eu perguntar qual que é a deficiência que é menos incluída no trabalho, adivinha qual é, né? Então, por isso, a gente continuar também acreditando nessa forma de incluir a deficiência que menos é incluída, né? Principalmente que São Paulo também, né? A gente tem a chance de ter especialista externo, temos também, dentro da deficiência visual, instituições que fazem um trabalho brilhante, temos ainda da questão da deficiência física, a ACD, então a gente tenta realmente se especializar em algo e fazer da melhor forma possível, tá? Então, o atendimento é desde do exame pré-natal, né? Desde o teste do pezinho, que é feito praticamente todo o estado de São Paulo pela APAI, até o envelhecimento. Então, passa por diversas fases, né? Dentre elas, a questão da estimulação, a questão educacional, né? Já na educação inclusiva, desde 2011, não mais com a escola especial. Passa também pelo serviço também de qualificação e inclusão profissional, que é o que hoje estou aqui falando. Também temos uma parte de desenvolvimento de um serviço sociocultural, um serviço artístico, né, com alguns outros jovens, de pessoas com uma idade um pouco mais avançada, e por fim o envelhecimento. Então, a ideia é atender a pessoa com deficiência intelectual antes do nascimento até o término aí da sua história, né? Bom, a deficiência intelectual, obviamente, a gente não vai entrar num critério tão médico, tão técnico, porque eu acho que nem o foco não é esse, né? Então, tem uma forma muito simplificada ali no slide dizendo, né, que a deficiência intelectual é a dificuldade de aprender algumas questões do dia a dia, né? Algumas questões que são óbvias, né? Uma coisa que eu aprendi na minha trajetória trabalhando com pessoas com deficiência intelectual é que trabalhar com pessoas com deficiência intelectual é exercitar o óbvio sempre. Sabe aquilo? Que é óbvio que aquela pessoa vai entender aquilo. E é muito curioso que, com o passar do tempo, né, você vai percebendo o quanto que, primeiro, você vai ficando um tanto quanto chato, né, porque você vai ficando tão concreto, né, é natural, eu acho que isso, a questão de seleção natural, você vai se assemelhando também, você vai tentando explicar tudo até demais, né, nos mínimos detalhes, né, e você vai percebendo que essa facilidade em tentar facilitar a comunicação com a pessoa com deficiência intelectual costuma ser muito proveitoso, inclusive para as pessoas que não têm deficiência. Porque quantas vezes a gente manda um e-mail e fala, pô, mas não é óbvio que aquela pessoa
tinha que entender aquilo, mas ela não entende, né? Porque o óbvio, na verdade, é uma questão muito subjetiva, né? E aí a psicanálise explica bem, né? Cada um tem o seu eu aí, né? E aí, a partir desse, você acha que o outro sempre vai te entender. Então, é um convite muito interessante para o exercício humano, trabalhar com pessoas com deficiência intelectual acima de tudo, eu acredito, né? Bom, eu trouxe só um slide, lógico, que é engraçadinho, né? Que são figuras de animais que têm deficiências, né? E aí é importante falar que não é que eles têm síndrome de Down, porque a síndrome de Down é uma deficiência, né? É uma síndrome, né? Como o nome já diz, não é um transtorno, é uma síndrome especial do ser humano, porque foi identificada, né? Tem a questão da contagem dos cromossomos, a questão do 47, ou quando a translocação ali é uma ponte, ou quando o mosaicismo também é uma forma de ponte que existe, 46,5, enfim, é uma questão específica do ser humano, mas é interessante a gente entender que na natureza também existe isso, né? E engraçado que quando isso existe na natureza, muitas vezes a gente acha bonitinho, né? E quando é no ser humano, a gente às vezes acha que é um pouco uma distorção, que é algo fora, né? E aí o porquê isso, né? Porque talvez a gente sempre espera que o igual da nossa espécie seja igual a nós, né? No comportamento, no jeito, né? E o animal não tem importância nenhuma de ele ser diverso, né? Então acho que esse raciocínio começa a dar uma pista do quanto a inclusão, ela não é uma coisa que acontece sozinha e não acontece por acaso, né? E por isso que estamos aqui hoje falando sobre isso. Se acontecesse por acaso, até a primeira fiscalização da lei de cotas de 2001, 2002, quando a gente tinha um pouquinho mais do que 500 pessoas com deficiência trabalhando em todo São Paulo, né? Ela não, depois do início das fiscalizações, hoje nós temos cerca de 30, 35 mil funcionários, ela não teria tido que ter uma legislação que impulsionasse de 500 para 30 mil em um pouco mais de 20 anos, né? Então, por que historicamente isso não aconteceu sozinho, sem a importância do direito, né? Acho que é um tema base aqui hoje, né? Então, acho que a partir disso a gente começa a construir esse raciocínio de que esse tipo de evento é para fortalecer uma coisa que precisa ser falada mais e mais, né? Por quê, né? Vamos em frente. Então, entrando nesse tema da diversidade, né? Que a gente acredita que precisa ser falada e reforçada, a gente se pergunta se a diversidade é uma questão de ponto de vista. E aí tem um símbolo, né, até para descrever pessoas com deficiência intelectual. É uma bola laranja circulada por grandes bolas azuis e uma outra bola laranja circulada por mais bolas azuis ainda, né? Então, se a gente olhar ali, é uma questão, qual que é a bolinha maior, né? Da esquerda aqui, ou melhor, da minha esquerda ou da minha direita, né? O que vocês acham? Qual que é a bola maior aí? Tem uma diferença? São iguais? Justamente. Agora o rapaz de amarelo ali, como que é seu nome? O dono do cheeseburger, como é que é o nome dele? Certo. Christian. Então ele já fez por merecer, porque realmente ele acertou, as duas bolas são iguais, isso é uma ilusão de ótica, né? E aí é muito interessante, né? É muito interessante porque o que faz a diferença, então? É o que está em volta, né? E aí eu não poderia aproveitar a fala da Marina, né? A Dawn, que infelizmente não está mais aqui, porque ela falou sobre o interpessoal, né? E o inter é sempre o que está interligado a algo, né? Por isso do inter. Então, a inclusão só acontece se o que está em volta também fizer o papel que é dele, né? Por direito, inclusive, né? E aí direito no sentido da legislação, né? De cumprir, né? Então, é fundamental que seja feito, e seja feito daquela forma, com vontade e com assertividade. Porém, a gente percebe que quando a gente olha para outra bola, a gente percebe que a outra bola dá uma impressão que ela é maior, né? A outra bolinha do lado esquerdo, ela parece que é maior. Por quê? Porque quem está em volta se diminui para quem está no centro aparecer, né? Então aí dá para a gente fazer uma dualidade muito grande com essa questão da diversidade, porque aí a gente consegue entender que, na verdade, também quem está em volta não tem que super proteger, como a Marina disse, né? E também não tem que abandonar, ele tem que existir. Ele tem que existir do tamanho que ele é
e na proporção que ele tem que existir para poder ser esse apoio necessário para quem está no centro poder desenvolver. E no centro, nesse caso, que é o que a gente acredita no emprego apoiado, planejamento centrado na pessoa, é a pessoa com deficiência. Tá? Bom, então, eu não posso deixar de passar por esses números, que são muito importantes, e lembrar da minha sobrinha afilhada no churrasco do Dia das Mães ontem, que a gente estava conversando, ela tem 11 para 12 anos, e ela estava falando sobre esse tema do feminismo e da questão da cota para negros, né? E aí o meu irmão mais velho comentou, nossa, mas eu não aguento mais ouvir falar disso, né? Porque só parece que só se fala disso também nessa casa, né? A mãe dela é da área da educação, então é realmente um terror para ele, eu acho, né? E aí ele foi falar isso perto de mim e ferrou, né? Porque justamente hoje, né? Era essa palestra, eu falei para ele, então eu vou te falar alguns dados, você vai entender que a gente não falou bastante sobre isso ainda, né? E aí a gente tem alguns apontamentos muito importantes, né? Que a gente fala que estamos aqui hoje representando, falando sobre as minorias, né? Inclusive a minoria da população negra, né? Aí a gente pega o gráfico nacional, a gente entende que a maioria da população, na verdade, é negra no país. Então por que será que ela se chama minoria, né? E aí a gente fala também das mulheres, né? Que também são uma minoria. Engraçado, as mulheres também são maiorias no Brasil, por que a gente também as chama de minoria, né? E a população de pessoas com deficiência, segundo o OMS no Brasil, está pautada entre 20 a 25 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Então é uma minoria bem grande. Eu acho que os números do IBGE são outros, mas também há controvérsias de uma distorção por conta de uso de óculos, enfim. É uma questão técnica que acho que não cabe a gente discutir aqui, né? Mas minoria de 30 milhões, 25 milhões de pessoas é meio complicado de falar, né? Eu acho que é uma minoria um pouco grande também, né? Enfim, e aí quando a gente pega esses números, eles são bem pequenininhos, pessoal, mas até me desculpe, eu pensei que ficaria um pouco maior. O importante é que é uma tabela que descreve, né, trazida da RAIS, né, que descreve alguns fatores muito importantes. Então, quando a gente vai ver conselho administrativo e quadros executivos, a gente percebe que a gente tem, tanto em negros e mulheres, menos de 5%, bem menos do que isso, ocupando o quadro, né? E aí não dá para a gente achar que isso é coincidência, né? E aí, por isso, reforcei a questão com o meu irmão no churrasco de ontem, que a gente ainda não falou bastante sobre isso, a gente está só começando a falar sobre isso, né? E aí, quando a gente leva essa tabela de nível hierárquico para a pessoa com deficiência, aí realmente é curiosíssimo, né? Então, a gente percebe que um quadro funcional, né? A gente tem ali 2,3% de pessoas com deficiência e o 97,67% composto por pessoas sem deficiência. E essa é a maior ocupação das pessoas com deficiência. Quando a gente vai subir no quadro executivo, gerência, são tudo menos do que 1%. Tá? Então, isso é importante também a gente ressaltar para entender o quanto que é desafiador ainda essa questão da deficiência, né? Que incluía o primeiro passo, né? E aí também tem um outro estudo, me disponho aqui a deixar depois para o César, né, também a apresentação, para a gente poder falar um pouquinho mais e analisar com calma esses dados, né? E disparidade de remuneração, a gente vê também que as pessoas com deficiência intelectual são as que menos ganham e talvez também não seja coincidência isso, né? E só para finalizar a questão da diversidade, e pegar o exemplo do Marcelo, e aí o Marcelo do MEC, né? A gente tinha uma parceria muito bacana da PAI com o McDonald's, né? Um número de inclusão bem grande. Ano passado nós fizemos juntos 200 inclusões de pessoas com deficiência intelectual, só o ano passado, né? Em São Paulo. Então, é uma coisa muito curiosa e muito bacana, porque não é à toa que minha sobrinha com 12 anos tinha mais facilidade, às vezes, de falar sobre esse tipo de assunto do que o meu irmão, que já tem mais de 40, porque talvez esse assunto, para as novas gerações, são um pouco mais abrangentes, um pouco mais discutíveis, e por isso talvez a gente tenha tanta facilidade de incluir no McDonald's, porque o público até de gestão, né, a gerência, muitas vezes, são jovens que não veem tanta diferença em ter uma pessoa com deficiência, porque já conviveram com essa pessoa em um outro momento. E daí também a importância da inclusão nas escolas e em todos os âmbitos sociais que forem possíveis, né? Porque, afinal de contas, o preconceito é sempre fruto de uma ignorância, né? Bom, então, nenhum problema ele pode ser resolvido pelo mesmo estado de consciência que o criou. Então, foi o Einstein que falou isso. E aí, em 2013, a PAI, pensando nisso, a gente trabalhava já desde os anos 70 com
a inclusão profissional de pessoas com deficiência, mais uma metodologia chamada oficinas protegidas, né? Que também é um adendo dentro da legislação e que é permitido, inclusive. Só que a gente entendeu que essa dinâmica da oficina protegida não fazia mais sentido trabalhar com ela, né? A gente entendeu o emprego apoiado como sendo a melhor ferramenta. Então, o emprego apoiado ele não foi algo que, obviamente, a APAE ela inventou, né? Se a gente colocar lá no Google Supported Employment ou emprego com apoio, a gente vai ver que tem uma diversidade de organizações no mundo inteiro que já falam sobre isso, já fazem sobre isso, seminário na União Europeia, nos Estados Unidos, enfim, todos os países já têm um desenvolvimento maior nesse tipo nesse campo, né, de teoria. E a gente importou isso para cá e realmente a gente desmontou as oficinas protegidas, né, e o que era oficina virou realmente salas de aula, né? Então essas salas de aula, na verdade, elas existem para quê? Né? A gente dividiu em 3 partes, como manda a doutrina do emprego apoiado, que seria o perfil vocacional, o desenvolvimento do emprego e o acompanhamento pós-inclusão. Então aquelas pessoas que iam antes para treinar um serviço na instituição, para montar uma pecinha, para contribuir, sim, de certa forma, e ganhar um prêmio em troca disso, que era uma remuneração que as empresas mandavam, esse valor pelos kits montados, acabou, né? Acabou essa lógica, e a gente decidiu que essas pessoas elas ficariam em salas de aulas, em atividades dinâmicas, né? em tipos de oficinas, mas oficinas desde música até realmente um treinamento profissional, para a gente tentar, junto com elas, entender o que elas fazem de melhor. Onde está o potencial dessas pessoas com deficiência intelectual? E é um traço muito importante da pessoa com deficiência intelectual não ter fala, muitas vezes, alguém fala por ela, né? Então, espaços de escuta realmente operacional e escuta verbal, né? Para que ela pudesse se expressar e a partir disso a gente começasse a ir para as empresas, para onde a gente vai, e começa a mapear as funções, fazer as análises ocupacionais e tentar colocar aquele perfil que a gente estuda, a pessoa certa na vaga certa. E não ter alguém que quer ir para o escritório trabalhando no MEC, alguém que quer ir para o MEC trabalhando no Grupo Pão de Açúcar, que é um parceiro, ou alguém que não quer ir para nenhum desses lugares e quer trabalhar na Natura, que a gente acaba mandando para uma outra empresa que não tem nada a ver com o segmento. Então, essa é a primeira etapa. Escuta, desenvolvimento com os jovens e com as famílias. A partir desse momento, criado esse campo de segurança, a gente começa já em paralelo com as empresas mapear essas vagas, fazemos palestras e sensibilizações, né, para poder preparar, como o Marcelo disse também, esse papel que é fundamental de quem trabalha com isso, preparar quem vai ser esse apoio, né, a bolinha azul que vai estar em volta dela, né, afinal de contas a ideia não é que a instituição fique lá dentro, né, porque isso também não parece muito inclusão, é um modelo anterior, chamado de integração, né, na história. E aí, por fim, a gente faz o acompanhamento pós-inclusão. Acompanhamos durante 1 ano, né, essa pessoa no trabalho, e aí, se faz um apoio maior, a gente alonga os contratos, que é muito raro, porque com o tempo a gente vai diminuindo esse apoio, para que o ambiente que acaba sendo esses apoios naturais, né, as pessoas em volta dela vão se sentindo seguras, vão se apropriando da inclusão, e aí a paz sai de cena, né? Então, igual a gente fala, realmente é um trabalho suicida. Espero conseguir ver o dia que não vai precisar mais que a gente vá na empresa ensinar ser humano a lidar com ser humano, né? E que isso seja realmente uma coisa mais natural na gente, né? Bom, então, só para simbolizar, então a gente inverte o treino-colocação, tá? Então, em vez de a gente ficar treinando, o cara está lá na instituição, treinando, e aí cabe uma autocrítica. Eu fiz parte da equipe que modificou isso, né? Então, eu também ficava lá, pô, esse cara aqui, ele chega atrasado às vezes, ele não está pronto, não é bom bastante para o mercado de trabalho. Só que é engraçado que às vezes eu também chego atrasado, né? E a PAE continua me pagando para eu continuar trabalhando, né? Então por que às vezes eu sou mais rigoroso com uma pessoa com deficiência do que eu sou comigo mesmo ou com uma pessoa sem deficiência de uma forma geral? Então, essa lógica de ficar treinando até que o cara esteja perfeito para ir para o mercado de trabalho não existe no emprego apoiado. Então a gente descobre o perfil, a gente ensina o básico para ele, desenvolve a família junto e vai para o trabalho. E no trabalho a gente vai desenvolver, junto com eles, na prática, o que tem que ser feito. E aí, 2 dados para terminar mesmo. Tá? Isso mostra o salto. Então, até 2012, a gente não trabalhava com emprego apoiado. Nós fizemos o pico máximo em 2011, 129 inclusões. Aí a gente começa a ver a subida do gráfico ali, o verdinho, né? Já em 2013, 281, 2014, 300, 2015, 405, 2016, 430 e o ano passado, 497 inclusões de pessoas com deficiência intelectual. Então, o que mudou, gente? Mudou a frase do Einstein, né? Não dá para você querer resolver um problema que existe olhando pela mesma perspectiva que a gente sempre olhou, certo?
Então, a gente mudou a forma de olhar a questão e aí isso fez com que as pessoas fossem incluídas. E a retenção das pessoas que a gente coloca no trabalho, nossa, é de 80% a 90% de todo mundo que a gente coloca. Então, é bastante. Então, é isso. E, por fim, só uma historinha, bem curta, juro. O César me mata aqui, né? Com razão. Essa é uma foto. Então, é uma mão e um celular, certo? É uma mão e um celular ali, com uma etiqueta colada atrás. Tinha uma jovem que trabalhava num concorrente do MEC, né, há um tempo atrás, que ela estava fazendo um curso de letramento, né, porque a gente não alfabetiza, porque não é escola mais, de letramento no setor, para poder conseguir ler os cardápios por cor, minimamente, para poder avançar um pouco dentro do próprio serviço que ela estava, porque ela realmente não era alfabetizada como a maioria da nossa população, né? E aí a gente fazendo esse trabalho, eu percebi que ela nunca perdia a aula da alfabetização, vulgo letramento, né? E de vez em quando ela se atrasava assim para chegar no trabalho. Às vezes sim, às vezes não. A gente sabe que o atraso ele é um comportamento humano, né? Como tantos outros, e que normalmente quem é atrasado na vida, né? No trabalho, é atrasado para tudo. Então isso gerou na gente uma certa ansiedade. Então eu comecei a conversar com ela, e aí eu percebi que ela tomava o ônibus vermelhinho para ir para esse concorrente trabalhar. E aí a gente foi no novo oráculo, né? Que é o Google, né? O oráculo do novo milênio, né? Da Grécia Antiga, tivemos hoje aqui, né? Então, a gente foi no Google e viu que daquele ponto de ônibus saíam, na verdade, 2 ônibus vermelhos, o terminal Grajaú e um outro. Então, de vez em quando ela tomava o terminal Grajaú, chegava no horário. Às vezes ela tomava um outro, ia parar sabe lá onde, e até bater no ponto final e voltar, ela chegava no trabalho muito atrasada, né? Então, o que a gente fez? Como ela estava no letramento, aprendeu a letra T, destacamos, a letra G, destacamos, etiqueta atrás do celular, né? E aí, depois disso, quando ela viu o ônibus vermelho, aí é a orientação, é a tecnologia assistiva, né? Do deficiente intelectual, a orientação. Olha, quando você vê o ônibus vermelho, você vê o T bem grande, o G bem grande, você pula para dentro, minha filha, né? E aí, a partir desse dia, resolvemos a questão de ela não chegar mais atrasado, exceto o dia que choveu, molhou a etiqueta, mas aí foi incompetência de quem fez, né, o apoio, não da pessoa, refez depois com durex lá e com contact e resolveu. Então, é extremamente simples esse tipo de apoio, né? Mas talvez se ninguém tivesse feito, ela tivesse perdido o emprego, né? O que é bastante comum. Então, é tudo sempre muito óbvio quando se trata da pessoa com deficiência intelectual. Mas se ninguém mudar o olhar, o óbvio não vai acontecer. Tá bom? É isso.